para gravar aqui, então. Vamos que hoje eu passo um teminha bem rapidinho, muito fácil, muito de boa. É um dos temas mais tranquilos, assim, tá até meio evidentes, que a gente começou a falar um pouquinho semana passada, transportes, que alguém me interrompeu, porque ficou com o microfone aberto, né? Não ouvindo os comandos da equipe, o que é pior, é aquele tipo de pessoa que é teimosa. Você fala pra fazer um negócio, faz outro, vai lá e dá problema. É a sua cara fazer isso, João, sua cara, tenho Não, certeza. nada a ver, senhor. Tenho Eu sou tipo o certeza. capitão do time, tá ligado? Ah, entendi. Enfim, vamos que vamos então. Galerinha, hoje a matéria é muito de boa, muito tranquila mesmo. Parte de transportes. Talvez seja um dos nossos últimos slides aí, uma das últimas coisas. Semana que vem a gente pode até fazer então mais de uma outra maneira aí, que eu sei que tá todo mundo cansado. Mas de toda maneira a gente está acabando também, né, gente? Pensa que assim, hoje é dia 24, aí temos então terça-feira, dia 1º, 8 e dia 15. Então temos mais 3 semanas fora hoje para acabar. Provavelmente uma dessas 3 semanas tem 2 aulas, temos mais 4 aulinhas fora essa. Estamos muito perto do fim, estamos muito chegando no final aí, então. E esse praticamente é o último tema da apostila 19. Então, pelo menos eu cheguei bem perto do final, estou bem feliz com isso. Eu duvidei? Muito. Achei que a gente fosse ficar lá travado na, sei lá, na 16, 17 aí. Mas chegamos perto do final e já foi uma vitória pessoal aí. Então, hoje a gente fala sobre transportes, muito de boinha, bem rapidinho mesmo. Galera, qual que é a ideia então dos meios de transporte de maneira geral, né? Então, eles envolvem tudo que a gente fala com relação à circulação. E aí não precisaria nem ser necessariamente transporte. Quando você manda uma mensagem para alguém, por exemplo, é uma circulação de informação, né? Então, sei lá, você manda um WhatsApp para um amigo seu lá nos Estados Unidos. Você manda uma foto para ele, por exemplo. Essa foto é uma informação, é um fluxo que a gente fala. Por exemplo, então, uma foto que você manda. Quando você compra um produto da China, por exemplo, então esse fluxo desse tênis que você comprou da China, por exemplo, ele é um fluxo de comércio. O território mundial, então, gente, ele é interligado por fluxos de comunicação, de comércio e de transporte. Ou seja, que é de fato a circulação, a passagem das pessoas. Bruno, eu vou para a praia no Ano Novo. Pá, você vai de carro, de ônibus, sei lá. Você se dirige até a praia. Isso é um fluxo. O fluxo de turistas que vão para a praia no Natal, no Ano Novo, que entope estrada, aquela coisa toda, trânsito. É muita gente para aquela região, por exemplo. Tudo bem? E quem que é interligado por eles? O que a gente chama de fixos. As infraestruturas. Então, sei lá, quando você compra uma coisa pelo correio aí, por exemplo, um tênis do correio. Esse tênis é produzido numa fábrica, que é uma infraestrutura, ele é transportado até uma loja, que é outra infraestrutura, e ele é levado, talvez agora demore, porque o correio está em greve, né? Mas ele demore, mas ele é levado até a sua casa, que é outra infraestrutura. Tudo isso, galera, vai formando uma rede no território. Que como eu dei esse exemplo aqui para vocês, galera, a rede elétrica do Brasil. Esse aqui é o que a gente chama de SIM, Sistema Interligado Nacional. Ou seja, todas as regiões no Brasil que estão articuladas às redes de energia elétrica. Vocês chegaram a acompanhar um pouquinho, galera, aquele caso do apagão no Amapá? Alguém viu essas notícias recentemente? Que o estado inteiro praticamente ficou sem energia elétrica e tal. Então, para quem não acompanhou, galera, até recomendo dar uma olhada depois, que foi um caso recente aí bem pesado mesmo, né? O estado inteiro do Amapá, que é essa aqui da região norte, praticamente ficou sem energia elétrica. Por quê? Um incêndio nessa subestaçãozinha verdinha aqui destruiu os transformadores de energia dela, deixando praticamente todo o estado sem energia elétrica. E sem energia elétrica não tinha, por exemplo, como bombear água para as casas, não tinha como reservar alimentos. Foi o caos aí, continua sendo na real. Por quê? Porque o Amapá, por exemplo, ele é um estado relativamente isolado da rede de energia elétrica também. Então, recomendo aí para vocês darem uma olhada, quem quiser colocar aqui no chat também. O apagão no Amapá. E com tudo isso, né, galera, a gente falou hoje um pouquinho mais com relação ao transporte como um todo aí.
A gente chama isso de logística. Ou seja, como que você vai gerir, como que você vai administrar. Só um segundo, gente. Jack, sossega. Já passou a pessoa, relaxa. Pronto. Vocês viram que morar? Ele parou. Aí. Vi que 16 municípios ficaram sem energia. Daí eu pensei, 16 municípios... então. O Amapá tem só 16 cidades. Ele é o segundo menos populoso. Roraima tem menos gente ainda. E se não me engano tem menos municípios também. Mas, tipo, basicamente neles lá é Macapá e uma outra cidade, se não me engano, chama Santana. São um pouquinho mais populosas. O resto é cidadezinha de 10, 15, 20 mil habitantes, cidadezinhas pequenas mesmo. Então, como que a gente chama isso? A gente chama de logística. É como você vai administrar os transportes. Então, sei lá, se você tem uma logística boa, você pede um produto pelo correio, por exemplo, ele chega em poucos dias na sua casa. Isso sabe o que aconteceu com vocês? Alguém já pediu produto da China, galera? Já comprou alguma coisa da China? Carregador celular, uma roupa, qualquer coisa assim. Já repararam que é engraçado? Sei lá, ele vem da China, demora, vamos dizer, 1 mês e meio até o Brasil. Aí ele chega e fica em Curitiba. Aí parece que em Curitiba ele fica 1 ano lá. E aí que ele chega para sua região. Ou mesmo quem pede compra no correio interno, assim, tipo, tal produto foi enviado a uma administração, aí outra, aí uma distribuidora, aí outra. Mas que está circulando Rio Claro, até que finalmente, o produto foi enviado ao destino final. E você espera. Porque essa logística não funciona. Se fosse uma logística eficiente, o produto chegaria muito mais fácil a você aí. E isso é ruim. Por quê? Porque você tem que esperar tanto para um produto, você desencana. E aí uma empresa de vendas online perde dinheiro. Você fala, quer saber? Não vou comprar. Ou vou na loja física e a loja online perde dinheiro. Numa época como pandemia, que a galera faz muito mais coisa online, isso é negativo, por exemplo. Então, o Brasil, galera, como a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco, ele é um país pouco competitivo. Porque os produtos, ele tem um grande peso no custo do transporte. Então, o frete no Brasil, né, que a gente fala, né, ele é muito caro. Por quê? O caminhão vai pegar a estrada esburacada, vai pegar assalto, trânsito, pedágio, burocracia, fila, um monte de coisa, que até o produto chegar em você, ele gastou muito. E quem que vai pagar por esse custo? Não vai ser o produtor, vai ser você, consumidor. Só que aí o produto caro, você vai consumir menos. Então o Brasil ele é um país menos competitivo, de maneira geral. O que o Brasil e todo mundo com os transportes precisa fazer? Precisa investir na intermodalidade. Modal de transporte, galera, é um tipo de transporte. Então ele precisa interligar esses tipos de transporte. Como assim? Onde é bom eu ter transporte por rios? Tal região. Onde é bom eu ter carros? Tal região. Onde é bom ter trem? O ideal é você unir um pouco deles. Vamos pensar assim. Vamos pensar que ano que vem, galera, vacinação, começo do ano, todo mundo livre da pandemia, você ganha na Mega Sena, você vai viajar. Aí você vai para Nova York, por exemplo. Aí você chega em Nova York de avião, espera, né? Você pode ir de outros meios de transporte? Pode. Mas não é provável você vai de avião. Você chega lá, do aeroporto até o centro, até Manhattan, você tem algumas opções. Você pode ir de carro, de táxi, você pode ir de metrô, que é outro modal de transporte, por exemplo. Então você já tem duas opções ali. Chegou em Manhattan, aí você pode se deslocar na cidade de bicicleta, você pode ir a pé, você pode, de repente, para onde você for, você pode pegar até um barco. O que é isso? É intermodalidade, é a união de meios de transporte. E para Rio Claro, por exemplo, Rio Claro a gente tem basicamente duas: automóveis e bicicleta. Basicamente são essas aí, né? Tomar vacina fica bem e ganhar na Mega Sena, né? Você vê que só a vacina eu já estaria muito feliz, na real, ultimamente. Claro, não sei. O que eu prefiro? Vacina ou ganhar na Mega Sena? A saúde mundial ou dinheiro para mim? Pergunta difícil. Não, mas eu tô torcendo pela vacina mesmo, até porque eu não jogo na Mega Sena, né? A energia foi 100% restabelecida na Amapá, poxa, que bom. Finalmente. Porque foi desde o dia... Foi uma terça-feira, inclusive. Desde o dia 3 de novembro, 3 semanas atrás, que eles ficaram com energia vindo e voltando. Que bom. Felizmente. 22 dias sem energia, muita coisa.
Então, o fundamental, galera, é você unir os pontos positivos e negativos de cada meio de transporte. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, é mais ou menos como a gente falava de fonte de energia, lembra? Ah, o que tem de bom na nuclear, na hidrelétrica, na renovável e tal. Meio de transporte é a mesma coisa. O que tem de bom no transporte rodoviário? O que tem de ruim? O que tem de bom no transporte ferroviário? O que tem de ruim? É esse tipo de coisa. E do Brasil, então, né, galera? Bom, o Brasil, galera, ele basicamente sempre se focou em exportar. Então, desde a colonização portuguesa até hoje, os meios de transporte é muito mais uma ligação interior-litoral só. Então, a ferrovia que ligava a fazenda até o porto de Santos, o rio São Francisco que deságua no mar, o rio Amazonas. Essa região até tem um pouquinho mais de histórica do transporte, mas se você quer pegar um carro, então, até o Amazonas, você quase não consegue. Porque entre as regiões falta muito transporte de maneira geral. E onde que ele se concentra no Brasil, galera? Aquela famosa região centro-sul. A gente já vê um pouquinho melhor nos mapas daqui a pouquinho, onde tem transporte mesmo, de fato, mais opções de aeroportos, serviços de ônibus, rodovias melhores, tudo mais, é a nossa região. Galera, região norte do país, nordeste, você tem infraestruturas muito precárias ou não tem. De literalmente se demorar dias para chegar nos lugares. Então, na Amazônia, por exemplo, a galera se desloca muito de barco. Barco, galera, você demora dias para fazer uma viagem aqui de carro, por exemplo, você demoraria algumas horas. Então, o Brasil ainda tem muitos problemas. A gente chama isso de gargalo. Como assim um gargalo? Pensa numa garrafa, galera. Uma garrafa de vinho, certo? Para que serve o gargalo, aquela parte mais fina da garrafa de vinho? Se você não tivesse isso, você ia virar, ia cair o vinho inteiro. Tipo um copo, tá ligado? Um copo não tem um gargalo. Para que serve o gargalo da garrafa? Ele afunila, ele faz com que saia um pouco de vinho de cada vez e você consiga servir direito, não que nenhum animal virando tudo, tá ligado? O gargalo ele reduz, ele afunila, ele tira esse fluxo. Em transporte isso é ruim. Por quê? Quando a gente fala gargalo, a gente quer dizer que podia estar fluindo melhor, podia ter mais transporte, mais circulação, mais comércio, mais tudo, mas tem esse gargalo. O que é gargalo? Trânsito, engarrafamento, pedágio, infraestrutura ruim e tudo mais. Isso são os gargalos do Brasil. Isso tudo, galera, encarece o preço do produto brasileiro, tanto para vender internamente quanto externamente. Isso aumenta o que a gente chama de custo Brasil. Custo Brasil, galera, é o quanto é vantajoso ou não para alguém de fora investir no país. Se o Brasil estiver bem, bonitinho, pá, não sei o quê, esse custo reduz. Se o Brasil estiver meio zoado, com crise econômica como a atual, com a pandemia, com infraestrutura precária, com desemprego, etc., o Brasil vai ter um custo Brasil elevado. O gringo vai olhar e falar, não vou investir no Brasil, não. Vou investir no México, na Argentina, na China, na Índia. Está dando mais dinheiro? Então, o Brasil ele é pouco competitivo internacionalmente também por causa do transporte, tá, galera? Investir em mais meios de transporte é investir na economia brasileira também. Então, para a gente ter uma noção, galera. Opa, pera. Aí, voltou. O custo Brasil ele é bem caro aí, de maneira geral. E se a gente olhar nesses vários itens que a gente coloca, vários têm a ver com o transporte. Dispor de infraestrutura, acessar insumos básicos, né, que é algo para você consumir um produto, acessar serviços públicos. Tudo isso tem muito a ver com integrar cadeias produtivas globais. Tudo isso tem a ver com o transporte. Outra coisa que também encarece muito algo no Brasil, galera, é a burocracia. Para abrir negócio, para financiar negócio, para empregar as pessoas, para finalizar o negócio. Tudo isso é muito caro e muito demorado no Brasil. Então, ter mais agilidade não é só no transporte, mas deixaria a gente mais competitivo. Então, o Brasil ainda sofre muito com falta de infraestrutura. Nos portos, por exemplo. Você também já viu o Porto de Santos, galera? Mas geralmente, lá próximo do Porto de Santos, você vê geralmente uma grande fila de barcos, né? Daqueles grandes cargueiros e tal. Porque o Porto de Santos não comporta mais tudo aquilo de barco que vem.
Então o barco chega lá da PQP, lá do Japão, por exemplo, ele chega no Porto de Santos depois de uma viagem de dias, tem que ficar esperando dias até realmente poder desembarcar sua mercadoria. Tudo bem? Essa aqui, galera, é uma foto da Transamazônica, aquela rodovia que ia cortar a Amazônia e que até hoje grande parte dela não foi pavimentada. Você imagina, gente, uma rodovia de terra na Amazônia. Na época que chove, galera, você vira um grande barro e a galera simplesmente não passa praticamente, né? O que eu acho muito louco, gente, é que em qualquer lugar, sempre tem aquele tiozinho com a mão aqui do lado na cintura, tá ligado? Né? Tipo, que nem esse de vermelho aqui na foto assim, esse de amarelo assim. Qualquer coisa você faz. Você cai de bike em Rio Claro, tem esse tiozinho. Você atola um caminhão lá na Transamazônica, tem esse tiozinho. Que é aquele que não ajuda, não faz nada, mas ele tá lá assim. Ah, esse país. Onde vamos parar? Aí ele conta uma história, pá. E sei lá, assim, né? Caída de bike assim, ralada. Pô, mano, vamos me ajudar, tá ligado? É tipo isso, os caras não estão ajudando. Estão só olhando. De onde ele surgiu, eu não sei, porque é no meio do mato. Mas os caras estão olhando, tá ligado? É um clássico brasileiro, São eu os diria. curiosos. Famosos curiosos. Exato, sempre tem, né? Qualquer acontecimento, você sempre vai ter uma galerinha lá. Mano, de onde eles surgiram? O que eles não estavam fazendo para ter esse tempo, tá ligado? E o Brasil sofre com tudo isso então, né, galera? Estradas ainda com uma manutenção e tudo mais. E aí a gente fala então um pouquinho sobre cada meio de transporte, entre os principais, claro, né? O transporte rodoviário, né? Por óbvio, rodovias, tá? E aí eu quero dizer então, né, gente? Claro, os carros, mas também caminhões, ônibus e motocicletas, de maneira geral. Então, o que tem de bom de investir em rodovia? Primeiro, rapidez. De fato, galera, dos transportes terrestres, nenhum se compara ao carro. O carro realmente ele é relativamente bem rápido. Outra coisa, ele é flexível. Como assim? Você pede um produto pelo correio, não tem como o cara entregar de barco na sua casa. Porque você não mora lá de um rio. Você pede um produto pelo correio, não tem como o cara chegar de trem ou de avião. Ele vai pousar na sua casa. Bom, talvez no futuro, por drone, sei lá, né? Mas o único que realmente consegue chegar em todos os pontos é o rodoviário, é o automóvel, o caminhão, porque ele é mais flexível nesse sentido. Uma ferrovia não. Uma ferrovia liga uma cidade a outra. Aí beleza, sei lá, seu produto pode ir de trem de São Paulo até Rio Claro, por exemplo. Mas aí você tem que buscar na estação. A não ser que você mora literalmente do lado da estação, aí tá até um pouquinho melhor, mas é raro. Só que qual é o problema do transporte rodoviário, galera? Ele é muito caro de se manter. Então, o asfalto realmente é um produto que precisa ser sempre reposto. E aí, custa caro de manter. E é por isso que a gente vê em muitos lugares do Brasil aquele asfalto lunar que a gente fala, né? Aquele monte de buracão e tudo mais, tal. Vários prefeitos prometendo aí consertar asfalto, tudo mais. Ele é muito poluente, ele contribui muito para a intensificação do efeito estufa, como a gente já viu, né, os automóveis que queimam gasolina, etanol, etc. E muito perigoso, infelizmente. No Brasil, galera, uma das maiores causas de morte aí são os acidentes de trânsito todos os anos aí. Seja por imprudência, que as pessoas beberam de dirigir, seja por realmente más condições das pistas, por muita gente trafegando, por uma série de fatores aí. Com isso a gente conclui o quê? Ele não é positivo para longas distâncias. Você quer, vou daqui para Santa Getúlio. Não, beleza. Aí é suave. Pode usar o automóvel, por exemplo. Agora, se pegar um carro até o Piauí, não é vantajoso. Porque a estrada até lá vai ter que ter toda uma manutenção, vai poluir muito, pode ter um monte de acidente, vai ter curva, não sei o quê. Então não compensa para longas distâncias. Ou seja, um país grande como o Brasil, feito de longas distâncias, era bom ter o rodoviário? Não. O Brasil deveria ter investido mais em outros meios de transporte. Só que, a partir lá, lembra dos anos do JK, quando falou lá de indústria, que eu mostrei uma foto do JK tendo um Fusca conversível, que era uau, um Fusca, a novidade da década de 50, né? Como o Brasil queria incentivar as indústrias automotivas, as indústrias petrolíferas relacionadas com o setor de rodovias, né? O Brasil começou a investir muito nesse meio de transporte. A gente chama isso de rodoviarismo. Isso é bom?
Isso é péssimo. O Brasil depende muito do meio de transporte. E como a greve dos caminhoneiros 2 anos atrás, que lembra que foi tipo o apocalipse, né? E durou uma semana só, né? Na época a gente ficou, uau, sem aulas, sem abastecimento, pá. Hoje em dia, depois de uma pandemia, né, galera, o que é apocalipse mais, né? Mas enfim, na época foi chocante, mostrou realmente o quanto que a gente depende dos automóveis. Porque os caminhões pararam, né, do rodoviário, os caminhões pararam, o Brasil parou mesmo de fato. Faltou produto, faltou gasolina, a galera não conseguia se deslocar, foi literalmente o caos provocado propositadamente pelos caminhoneiros, claro, e demonstrou, dentre muitas outras coisas, o quanto que a gente depende só de um meio de transporte. Se o Brasil unisse um pouco com ferrovias, com outras coisas, essa greve ia ser muito menos impactante. A partir dos anos 90, galera, o Brasil começou também a conceder rodovias para iniciativa privada. Ou seja, aquela, sei lá, a Washington Luiz, que passa em Rio Claro, a Anhanguera, Bandeirantes, a iniciativa privada que mantém ela. Em troca, ela faz o quê? Ela te cobra o pedágio. Tudo bem? Então, você vai ter que colocar um custo adicional aí. Isso deixa as rodovias mais caras também. Isso encarece o seu frete, isso encarece a sua viagem, que é o custo dos pedágios. Tudo bem, gente? Então dá uma olhada, galera. Ó, países de grande porte, né? Rússia, Canadá, Austrália. Ó. Transporte ferroviário na Rússia, galera, mais de 80%. O aquaviário na Austrália, nos Estados Unidos, é 25%. Né? Agora, quem depende fortemente do rodoviário é o Brasil. Isso é ruim de maneira geral, tá, galera? Por todos os problemas que eu apontei. Trânsito, poluição, acidentes, riscos e o custo do pedágio. Especialmente se você não tiver um sem parar, entendeu? Sem parar. O cara colou um sem parar, entendeu? Vai que dá certo, né? Tudo bem, galerinha? Faltam uns 4